Meus amigos de todo o Brasil, estamos chegando com a edição de hoje do Bola na Área. Nosso muito obrigado, desde já, pelo carinho da audiência. Você que sintoniza a TV Com Brasil em qualquer lugar desse país, do Oiapoque ao Chuí, pelo canal 28 da Sky, 28 da Oi TV, 239 da Vivo GVT e canal 3 da Claro via Embratel. Também estamos no YouTube, Bola na Área Esportes, no Facebook Bola na Área, no Instagram, bolanaarea.esportes. Siga a gente lá no Instagram, siga a gente no YouTube, inscreva-se no nosso canal, dê o joinha lá, dê o like lá, tá bom? E para você receber as notificações também tem que ativar o sininho. Continue nos assistindo, nos prestigiando, porque nós vamos falar do Atlético, que está numa luta árdua para chegar à Libertadores da América. Jogo difícil contra o Fortaleza, que também está na briga. Se ganha hoje o Fortaleza vira um concorrente fortíssimo também. Nós vamos tratar do América no jogo contra o Flamengo. O Flamengo reserva, venceu o América, o Flamengo se preparando já para viajar para Guayaquil, porque sábado tem a decisão da Libertadores da América. Nós vamos tratar do Ipatinga, TJD da Federação Mineira, acata a denúncia do Betim. E o caso vai a julgamento. O Ipatinga tem que se defender. Que imbróglio, hein? E o arbitral da Federação Mineira de Futebol será nesta terça-feira, dia 24 já, na sede, ou no Mineirão, né? A federação vai definir os detalhes aí do Campeonato Mineiro do módulo A na próxima temporada. Tem também o duelo Valério e Norte de Montes Claros, Mineiro da terceira divisão, e um regulamento esdrúxulo, porque os clubes assinaram esse regulamento, só pode sem saber por quê, né? O Itabirito consegue o acesso direto, sem disputar a semifinal, digamos assim, competitivamente contra o Coimbra no Campeonato Mineiro da terceira divisão. Um negócio surreal. Nós vamos trazer os resultados do futebol amador ipatinguense e vamos falar do Cruzeiro. Olha, agora é o seguinte, o colunista do Diário do Aço, Fernando Rocha, grande jornalista esportivo, comentarista, trouxe na sua coluna de ontem do Diário do Aço que é impossível o Cruzeiro assumir o Mineirão, que essa história de governo passar o Mineirão para o Cruzeiro é história que está é uma história fictícia, digamos assim, né? Ou seja, não tem nada, seria impossível, né? Então vamos tratar tudo isso e muito mais a partir de agora com os nossos convidados. Nós temos convidados especiais hoje, né? Nos comentários, Jaime Andrade, doutor Jaime Andrade, professor da bola, é isso aí. Aloysio Basílio, uma lenda viva do futebol brasileiro, não é só do futebol do Vale do Aço, não. Vai comentar muito pra gente sobre o futebol atual, né? E o Basílio com seu jeito folclórico de trabalhar, né? Muito querido por todos. Daqui a pouquinho a gente volta, sintonize o Bola na Área e compartilhe com o vizinho, com um amigo, que a gente está no canal 28 da Sky, 28 da Oi TV, 239 da Vivo GVT e canal 3 via Embratel. Também estamos nas nossas redes sociais. Compartilhem o Bola na Área. Até daqui a pouco. Chega de ficar pra lá e pra cá fazendo cotações de ferro e aço. Anote aí para não perder mais tempo. Tudo em ferro e aço você encontra na Dijafer. Ferragens para construção civil, materiais para serralheria, estruturas metálicas, telhas galvanizadas. E tem mais! Na Dijafer também temos corte de barras redondas e chapas sob medida ou conforme desenho. Dijafer Ferro e Aço, construindo o Vale de Ferro e Aço. Na hora de trabalhar, o carro não quer pegar só bateria. Pra curtir lazer, isso não pode acontecer, só bateria. Se você vai viajar, o carro não quer pegar só bateria. Vai sair pra namorar, o carro já quer pegar só bateria. A maior rede de lojas do leste de Minas, 3827-8484. Só bateria. No Vale do Aço você conta com a rede de postos GT. Experiência de mais de 50 anos, abastecendo com garantia e segurança. Excelência no atendimento, alto padrão de qualidade nos produtos. Na hora de abastecer, pode confiar. Rede de Postos GT é o melhor lugar.
em todo o Vale do Aço. Estão abertas as inscrições para o vestibular de Direito e Odonto, uma estrutura física diferenciada, com laboratório e clínica de odontologia, salas interativas, núcleo jurídico, com qualidade comprovada e reconhecimento pelo MEC. Inscrições pelo site fadipa.br. Restaurante é Pólios e tem sempre um perto de você. A qualidade você já conhece. O melhor sabor, o melhor atendimento, qualidade e variedade. Mais uma nova loja já foi inaugurada na Simão Bolívar, no Cidade Nobre. E a nova loja no Shopping Vila Iluminata também já foi inaugurada. Vinda ao Horto, almoce no Pólios. Pólios Restaurante, Canaã, 2 da Cidade Nobre, Centro Iguaçu e Shopping Vila Iluminata no Horto em Ipatinga. Vem pro Pólios. É isso aí, turma! Estamos de volta com a sequência do Bola na Área. Boa noite para vocês, né? Aqui os nossos convidados de hoje, Jaime Andrade e Aloísio Basílio. Tudo bem? Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Um abração, né? É uma satisfação. Nós estamos aí, vamos falar de futebol. É legal. Basílio jogou muita bola. Você não teve o privilégio de treinar o Basílio, Jaime, no futebol regional, porque quando o Basílio já tinha encerrado a carreira no futebol, você estava iniciando, né? Primeiramente, satisfação de estar aqui junto com o Basílio, né? Você também. Realmente, eu não tive a oportunidade de ver o Basílio jogar futebol, mas eu tive a oportunidade de escutar meu pai a respeito do Basílio, né? Meu pai foi jogador amador aqui na década de 60 e ele conhece bem o Basílio. Ele falou comigo que o Basílio era um excepcional jogador, de alto nível mesmo do futebol aqui, regional nosso aqui. Basílio passou por Paulista Jundiaí, América... Enfim, tem história no futebol profissional, os bons tempos, né, Basílio? É verdade, Caldense. Inclusive, o Jaime está dizendo sobre essa oportunidade de não ter trabalhado e a satisfação hoje de ver eles estudiosos da bola. E igual no caso do seu pai, de ter jogado e ter me visto eu jogar. Então, a gente, como nós viemos participar da época da Cearia, os IPAs, os times de tradições da época de Ipatinga, a gente já via do lado profissional, já vinha com uma responsabilidade a mais para a gente ingressar num futebol amador, que eles diziam um semi-profissional, porque vários clubes tinham os jogadores que podiam ingressar na empresa, né? Inclusive tem esse que falam, você entrou na empresa por causa de futebol. Não, trabalhamos bastante, tanto pelo lado de servir aos meninos, é uma coisa que eu agradeço bastante, né? Da disciplina, da época que a empresa colocava, e fazer um trabalho social fora da empresa. Inclusive, essa corrida que você participou, na nossa época de Uzi Minas, tinha muito esses trabalhos coisas de... Incentivo ao esporte, incentivo ao esporte, e tudo mais. Eu até fugiu a palavra aqui. Porque ontem aconteceu a corrida do Aço, nesse último domingo, organizada pela Uzi Minas, lá no bairro Bom Retiro, 5 e 10 quilômetros. E a primeira foi em 2019, aí depois 2021 não teve, em virtude do problema da pandemia, que vivemos um problema gravíssimo da pandemia. E retomou, e mais de 3 mil atletas, cara. Eu terminei na categoria 10 quilômetros, no número 235. Então tá bom, eu estou voltando agora depois de uma contusão no joelho, voltei a treinar já tem uns 20 dias e foi a quarta que eu fiz de 10 quilômetros, então, nesse período de 30 dias, então foi até bem. Mas foi uma corrida muito bacana, muito bem organizada, né, Basílio? Muita gente bonita, né? Inclusive, eu até fugiu, era Olimpíadas internas da empresa. Então tinha todas as modalidades. Tinha modalidade vôlei, ciclismo, essa corrida que fazia de quilômetros. E essa aí agora, todo aniversário dos Minas, ela vai acontecer. Foi 60 anos dos Minas. Muito bacana. Nós tivemos um Bom Retiro, muita coisa bacana rolou por lá. E na sexta-feira, depois de 3 anos, me fizeram voltar a jogar futebol. Eu nunca joguei futebol, né, Basílio? Você jogou já da bola. Eu fui peladeiro a vida toda, mas brincar na minha juventude, eu participei de campeonatos infantil, juvenil, cheguei a jogar um campeonato amador aqui de Ipatinga, pelo Flamenguinho da Chácara Madalena, mas eu tive uma contusão grave no joelho ainda muito novo, 18 anos, e aquilo me desestimulou, tentar continuando jogando futebol. Tive a oportunidade de ver você jogar, centroavante rompedor. Society, né?
jogador com E muita como eu força. ganhei um peso a mais aí nos Jogador últimos de 3 peso. meses, que eu tive uma contusão no joelho novamente, tive um incidente dentro de um supermercado com piso molhado e eu sou muito abafado. Processo supermercado. Quem processar foi moleza minha. Não acontece, vai processar o quê? Então nós fomos lá na Emalto, fomos bem recebidos lá pelo Lucas, né, pelo Dorô, pelo Xandinho da Emalto. E lá fizemos o jogo, a imprensa lá, os colegas de imprensa. E lá tira a turma para um lado, a turma para o outro. E o meu time acabou perdendo por 4-2, mas tem um lance aí, que o Dorô, olha lá. Zé Hamilton Moraes, olha o drible que ele leva do Fabrício Pereira, olha só. A bola não entrou, Basílio, pegou na trave. Deus, só você tá de meia preta, não. Não, tava a meia azul, que é o uniforme do Grêmio. Zé Hamilton Moraes, ex-repórter de Itatiaia, levou um drible do Fabrício Pereira fora de forma completamente. O Lucas foi jogador meu no Amador aí, ó. Jogou fora do país. Se for o Lucas lá da Emalto... E Lucas Coimbra. Isso, ele mesmo. Ele foi jogador. Foi? Muito bom de bola. É mesmo? Hoje ele é jornalista e ele é da comunicação da Emalto. Então ele, né, reúne os amigos lá. Muito bacana, vê muitos amigos da imprensa, que passa esse corre-corre do dia a dia, né? Quanto tempo eu não vi o Roberto Nogueira, né? Que é músico e narrador de futebol, tem um programa na Rádio Educadora, Coronel Fabrício, e tantos outros amigos, e foi muito bacana. Obrigado ao Xandinho, a toda a família Torquete aí, né, por receber, né, e essa resenha bacana, um campo muito bacana, né? Gramado espetacular. Já joguei lá. Já jogou lá, né, Basílio? Gramado espetacular. Olha só, nós vamos falar do Cruzeiro daqui a pouquinho, mas antes eu tenho que dar um recado especial para você, que é lojista de todo o Vale do Aço e região, que trabalha com material elétrico. Você que trabalha com material elétrico na região do Vale do Aço, sabe que qualidade é fundamental para você atender o seu cliente, né? O cliente está na obra aí, está precisando de material elétrico, ligue rapidamente para a Lau Distribuidora de Materiais Elétricos. No Vale do Aço, Lau Distribuidora de Materiais Elétricos tem pronta entrega, por isso, você que é lojista do Vale do Aço e região, não deixe o seu cliente na mão. Lau Distribuidora é exclusivo para lojistas. Então trabalha com tomadas e interruptores Tramontina, que é de qualidade total, né? E tem também lâmpadas de LED de última geração, o Lau Distribuidora de Materiais Elétricos. Fica no bairro Amaro Lanaro, fica muito bem localizado, por isso tem pronta entrega. O seu cliente não vai ficar com a obra paralisada por falta de material elétrico. Você que é lojista do Vale do Aço, faça contato com a Lau Distribuidora. Um abraço a toda a equipe lá da Lau Distribuidora. Hoje me encontrei também, tomei um cafezinho. Há muito tempo que a gente não batia um papo com o Davi, da Laudos Brasil. Fica ali na rua Serra do Mar, ali, Serra Geral, no Jardim Panorama, lá na esquina com a BR-381, o bairro Jardim Panorama. Veiculada em geral, né? Faz uma vistoria lá, você que trabalha com transporte escolar, por exemplo. Você está com um carro rebaixado, quer regularizar, tem que levar lá. Procura o Davi lá e toda a sua equipe lá, o Darley, a família toda lá, da Laudos Brasil. Um abraço, Davi, atleticano, grande amigo de Priscas Eras, né? Foi um dos primeiros patrocinadores quando nós iniciamos aqui no Bola na Área, com a outra empresa que ele tinha. Foi um dos primeiros patrocinadores e apoiadores do Bola na Área há 26 anos atrás, né? Ajudou muito a esse pontapé, também esse incentivo para a gente tocar esse projeto que a gente toca até hoje, graças a Deus. Um abraço, Davi, toda a sua turma aí, grande atleticano. É o seguinte, vamos falar do Cruzeiro, por quê? Ontem, ouvindo meu amigo Fernando Silva na Rádio Itatiaia, Vale do Aço 97.1, ele veiculou uma entrevista de um advogado, falando sobre SAF, porque está uma pendência com o negócio do Fred. O Fred acionou a SAF do Cruzeiro para receber e ele pagar o Atlético. Aquele negócio apertou para o lado do Fred, então ele está apertando o Cruzeiro. Ele acionou a SAF. Esse advogado, ele falou coisas lá que me deixou assim muito grilado, aquilo que eu já venho falando há muito tempo. Gente, esse negócio da SAF, ele falou que a lei da SAF, ela tem muitos fiapos, muitas deixas. Isso vai dar muito problema ainda. Ele entende que esse contrato sigiloso, Cruzeiro Associação, com o Ronaldo, com o XP, ele chamou contrato sigiloso,
Ele falou que muita coisa está caracterizando fraude. Porque eu tenho um CNPJ, eu fecho, ele abre uma empresa nova, já eu devia, você devia o Basílio, agora vocês vão resolver a dívida com o CNPJ antigo que nós deixamos de lado, com o novo aqui, não tem nada a ver não. Mas ele falou, tudo que está girando, o dinheiro está girando na SAF. Então assim, tem um negócio aí que está assim, pegando, cara. E dizer que corre-se um risco muito grande. A Justiça do Trabalho, a SAF, as pessoas estão começando a entender ainda essa lei, a Justiça do Trabalho, dizendo que pode ter muita coisa ainda que vai dar trabalho para o Cruzeiro ao longo dos anos. Então assim, me deixou grilado com esse negócio. Ele falou assim, olha, isso caracteriza calote, fraude. Então nós, advogados, estamos buscando informar melhor sobre isso, porque, segundo ele, a lei da SAF, ela só veio para proteger o clube de futebol sonegador e caloteiro. Todos eles, seja Atlético, seja Corinthians. Se o Atlético entrar para a SAF agora também, vai empurrar com a barriga algumas dívidas. Você fica na fila aí, o problema é com a associação. Agora o Atlético é SAF. Um exemplo. Inclusive inventaram até o consórcio. Tem um consórcio, é uma coisa escalonada para fazer o pagamento. Tem cara que está na fila, mais de não sei quantos Aí ele falou que caracteriza calote, fraude. Ele falou que os advogados estão trabalhando em cima disso já. Eu não sei. Porque a SAF veio, segundo ele, já, para proteger somente os clubes caloteiros e não o empregador, o jogador, o funcionário da limpeza, e assim por diante. Eu não estudei a SAF ainda, como é que funciona a lei da SAF. Só que eu falo pelo Botafogo, né? Eu acompanho muito o Botafogo também virou SAF. No Botafogo, eu não sei como é que é o contrato do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, que parece que você está falando que é sigiloso. No Botafogo foi mais... O advogado que citou isso ontem na Rádio Tatiaia, que o contrato do Ronaldo com a Associação do Cruzeiro é sigiloso, ninguém sabe como foi feito. Parece que no Botafogo está mais transparente. Todos os jogadores que o Botafogo, Futebol e Regatas, devia, a SAF, ao assumir o Botafogo, o John Textor, né, comprou a SAF do Botafogo, ele assumiu também os passivos do Botafogo. Então ele assumiu toda a dívida do Botafogo. Teve gente que falou assim, o Botafogo foi vendido barato, por 400 milhões de reais. Na verdade, ele não comprou só por 400 milhões de reais. Ele comprou por quase 1,5 bilhão de reais. Por quê? Porque ele assumiu uma dívida do Botafogo que superava 1 bilhão de reais. Então toda essa dívida que o Botafogo tinha, com atleta, com instituições, com governo, com tudo, a SAF Botafogo abraçou essa dívida, e essa dívida passou a ser uma dívida da SAF. Porém, a lei, eu não estudei ela toda ainda, mas pelo que eu vejo, a lei da SAF, ela beneficiou realmente o clube de futebol. Ela deu uma beneficiada para a SAF em termos disso aí. Por quê? Porque ficou, por exemplo, o Botafogo que tinha uma dívida com o governo de 400 milhões de reais, essa dívida reduziu para 200. Por quê? Porque a SAF tem dinheiro, ela conseguiu negociar isso. Pô, se eu te pagar à vista ou se eu te pagar de tal forma, você abate? Eu falei, não abato. Falei, pá. Mesma coisa a fila de jogadores. Tem jogador lá que, por exemplo, tem uma dívida com o Botafogo de 5 milhões de reais. Essa dívida, se fosse ficar lá no Botafogo, antes da SAF, você acredita que o cara ia receber isso? Nunca. Ou ia receber, ia começar a receber, o clube ia parar de pagar, ia ficar aquele enrolo. A SAF chegou para o cara que devia 5 milhões de reais, falou, meu filho, você quer reduzir essa dívida para 3 e eu te pagar ela, por exemplo, de 5 vezes? O cara que não ia receber nada. O que o Atlético está tentando fazer agora, no caso da venda do Daimon, vai pegar lá 350 milhões de reais e está trabalhando com a hipótese de quitar uma dívida de 550 milhões, que são dívidas imediatas que ele tem. As outras, por exemplo, do Profut está financiada, está pagando em dia, da Receita Federal, outra situação, está pagando em dia. Então ele está querendo essas dívidas imediatas. O que são dívidas imediatas? Dívida que gera juros demais, que gera para o Atlético 80 milhões de juros anuais. Quem aguenta pagar 80 milhões de juros anuais? Um dia que você poderia estar investindo no futebol. Essa dívida imediata que o Atlético quer tirar para evitar de pagar juros. Então o lucro dele vai ser maior. Então é isso que eles estão... No caso do Cruzeiro, essa SAF ficou meio obscuro. Porque foi feito também, assim, da noite para o dia, às pressas, porque era a saída que o Cruzeiro tinha. A verdade é essa.
era a saída para o Cruzeiro, não tinha outra saída. O Cruzeiro, infelizmente, fechou. Ele fechou as portas. Ele baixou as portas e veio a lei da SAF e está tocando com a SAF. E foi a saída que teve para o Cruzeiro. O Cruzeiro, gente lá de dentro, isso é o que eu estou falando. Os empresários lá, Regis Campos da Encampo, Pedrinho BH, Medioli, essa turma que falou que o Cruzeiro, se não tivesse vindo a lei da SAF, o Cruzeiro não teria condição de ter jogado as competições do ano passado. Por causa ia ser travado, ele ia ficar travado, não tinha como mexer. Foi eles que falaram isso. Não tinha como contratar, não tinha como nada. Assim como se o Menin não assume o Atlético não teria como ter disputado o brasileiro. Teria pedido pontos no tribunal por causa da dívida da FIFA. E teria sido rebaixado. Ia morar lá. O Atlético teria perdido no mínimo uns 15 pontos. Não teria como contratar nenhum jogador. Se eles não assumem, o Atlético estaria nessa situação também. Só que eles assumiram. Antes de acontecer com o Cruzeiro, que eles empurraram com a barriga e achou que ia dar certo. Sérgio Santos Rodrigues. E depois, a negociação, a gente não entra nesse mérito dessa questão aí. Outro assunto, aí, Basílio, aí já é questão do Mineirão. Fernando Rocha, que é muito conceituado, jornalista, colunista do Diário do Aço, trouxe na sua coluna do Diário do Aço ontem, que teve uma informação em cima disso de Belo Horizonte, que sobre a situação do Cruzeiro assumir o Mineirão. Abre aspas. Com relação ao Maracanã, Independência e Mineirão, o torcedor do Cruzeiro está entendendo alguns que é da mesma forma. O Mineirão, o governo do estado não tinha dinheiro para bancar as obras do Mineirão para a Copa do Mundo. O que o governo do estado fez? Contratou a empresa do Basílio. Basílio, você vai reformar o Mineirão com o seu dinheiro. Ao longo dos anos desse contrato, nós vamos te pagando mensalmente o valor que você investiu no Mineirão. A outra parte, você vai explorar o Mineirão com shows, com jogos, com eventos, o que você quiser fazer no Mineirão. Multiuso. Durante 27 anos. E assim foi feito. O Maracanã é diferente. O governo do estado bancou as obras do Maracanã. Passou para uma empresa administrar. Essa empresa não cumpriu, o governo do estado vem cá. Você não cumpriu o contrato, me devolve o Maracanã, eu vou passar para o Flamengo e o Fluminense administrar. O Independência é a mesma coisa. O governo do estado fez a obra do Independência com o dinheiro dele. Ele passou para a PWA, que não cumpriu o contrato com o governo do estado. Ela tem que pagar uma prestação para o governo do estado com o dinheiro que ele investiu. Ele retomou o estado e agora passou para o América. O América é que vai ter que pagar o governo do estado daqui para frente. Não sei se vai pagar ou se fez acordo, o que não sei. O que a lei lá manda fazer. Então o Fernando Rocha coloca aqui, abre aspas, que eu citei de Maracanã e Independência. São situações opostas, pois, ao contrário dos cariocas, aqui existe um contrato em vigor, no caso Minas Arena, com validade de 27 anos e possibilidade de prorrogação por mais 8, firmado antes da Copa do Mundo pelo ex-governador Aécio Neves. Como não há razões contratuais para motivar uma rescisão unilateral, ou seja, o governo do estado está cumprindo com a Minas Arena e a Minas Arena está cumprindo com ele. Quem quiser chutar o balde, seja a concessionária Minas Arena ou o governo de Minas, terá de pagar à vista todas as multas e penalidades previstas na cláusula 43 do contrato existente, que chegam a 400 milhões de reais. Abre aspas ainda para o Fernando Rocha. Não acredito que o atual governador esteja disposto a se desgastar politicamente e pagar essa multa milionária só para beneficiar o clube estrelado. Então, assim, baseado nisso aí que a gente está falando. Mas, inclusive, houve uma ponderação do governo, e até desse que tem essa acomodada dentro do Mineirão, quando o Atlético está fazendo o seu estádio, aí o Cruzeiro ficaria, ou então o Mineirão virar um elefante branco. Mas o Mineirão hoje não é elefante branco, porque a Minas Arena é dona dele, ela promove lá mais, só ano que vem, Basílio, tem mais de 300 eventos agendados, fora o futebol. Dentro do estádio. Dentro e fora, onde é? Meu filho foi num show agora, mês passado, lá no Mineirão, lotado. Falou que estava lotado. Tem mais de 300 eventos já agendados. Tamparam o gramado lá com as O Mineirão hoje ele não depende do futebol para sobreviver. Nesse momento, não. Depois que vier o estado do Atlético, é mais um concorrente para ele, que vai ser uma arena multiuso também.
Futebol agora ficou segundo plano pro Mineirão, né? E o Mineirão tá com um embrolho aí que ele exige da SAF do Cruzeiro pagar os 13 milhões que a associação deve. É outro embrolho ainda. E o Cruzeiro necessita do Mineirão. Ele necessita, claro que sim. Ele necessita do Mineirão. O Ronaldo tá levando ali numa boa, porque sabe que ele precisa. O torcedor do Cruzeiro, ele gosta de ver o Cruzeiro jogar no Mineirão. Ele tem essa tradição. E você sabe, na época, quando eu fui para o América, os jogadores solteiros do América moravam no Mineirão. Tinha alojamento no hotel, no Mineirão e Mineirinho. Todos os universitários, quando ia visitar Belo Horizonte, eles hospedavam no estádio. Né? E, inclusive, tinha um Mineirão, né? A gente sempre tem saudade, tinha uma cozinha muito boa, sabe? Uma fartura. Beleza, tempo bom, né? Olha só, e a Itatiaia soltou ontem também, tá no seu Instagram, Itatiaia de Belo Horizonte, sobre o Atlético. O Atlético, abre aspas, para reportagem da Itatiaia de Belo Horizonte, o texto postado por ele. Aqui a gente dá crédito, a gente não tem dificuldade de citar a fonte não, tá, gente? Porque a gente fala uma coisa aqui, tem que, não fala a fonte, tem que falar a fonte, tem que valorizar a fonte, mesmo porque para dar crédito e falar que não é a gente, nós estamos retransmitindo o que a gente pegou. Sobre o Atlético, abre aspas para reportar para a postagem de Itatiaia em seu Instagram. O Atlético em breve, provavelmente já ao término da atual edição do Campeonato Brasileiro, deve formalizar a transformação do clube em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A Itatiaia, continua abrindo aspas aqui, a Itatiaia apurou neste domingo 23 importantes detalhes da transação, que deve resultar na venda de 50% das ações do Galo, num montante entre 850 milhões e 1 bilhão de reais. Aí que vem o importante, ou seja, 50% continua com os Menin, com eles controlando o clube lá. Na verdade, o Rubem Menin, com apoio do Ricardo Guimarães e do Renato Salvador. Aí vem a segunda parte. De acordo com o que apurou a reportagem, as tratativas estão avançadas com um fundo norte-americano que já investe no futebol e que também deseja um clube da MLS e outro em solo europeu. Conforme já noticiava a Itatiaia, na transformação em SAF, o Atlético, a associação, seguiria dono da Cidade do Galo, da Arena MRV, dos clubes sociais e da sede. Ou seja, não passaria nenhum imóvel para esse investidor. O que é uma negociação diferente de Botafogo, de Vasco, de Cruzeiro, cada um com um tipo de negociação, com um tipo de cláusula contratual. Né? Fugir do espaço físico, né? Todo espaço físico continua com a associação. O investidor ia investir 1 bilhão em 50% no futebol, contratar jogador, contrata o Jaime por 50 mil, vende dinheiro por 200 milhões, aí divide o lucro. Seria mais ou menos isso que eu entendi. No caso do Botafogo é 90%. O investidor... O investidor tem 90% do lucro. Por exemplo, a sede social continua sendo do Botafogo, em General Severiano, algumas coisas. Agora o resto tudo passou para ele. Newton Santos é... Não, Newton Santos... O Engenhão. Na verdade, uma concessão, né? É uma concessão. Newton Santos é do município do Rio de Janeiro, é municipal. É municipal. E a concessão do Botafogo é 50 anos. Ele tem mais 50, já renovou ano passado, parece 50 anos de concessão. Então o Botafogo pode fazer o que quiser do Engenhão. Inclusive... Ele não pode desmanchar e nem vender. Não. Para usar lá, ele pode explorar lá do jeito que ele quiser. Inclusive, o Textor quer tirar a pista de atletismo e está sendo já autorizado, vai ser autorizado, ele vai tirar, ele quer jogar arquibancada para cima do campo. Arquibancada, quem já foi no Engenhão, dá muito longe. Dá 25 metros, então o cara fica muito longe do jogador, ele quer a arquibancada colada no... Inclusive, falando sobre essa aproximação do torcedor próximo ao gramado, o Atlético está voltando àquela tradição que no Mineirão antigamente tinha a geral. Então eles estão fazendo a geral, mas só que não tinha uma... Eu até comentei isso ontem com aqui o Manuel do Atlético vai ficar muito próximo do Arena MRV, muito próximo. Mas vai fazer a geral, então o pessoal que fica torcendo em pé. E o pessoal da arquibancada fica em cima dessa tradicional geral. Então, uma parte atrás do gol. Agora, eu presenciei muito, há um desrespeito muito grande do torcedor da arquibancada da parte de cima. Eles jogam tudo quanto é objeto no torcedor
embaixo, no Mineirão. Mas se for adversário, né? Se não for, até que Não, por falta, com todo respeito, se o time está perdendo, por falta de educação, sabe? Porque um começa a não concordar com a torcida de baixo, começa a xingar de cima. Não, o cara tinha uma satisfação, antigamente tinha aquele mexidão, no Mineirão tinha aquele mexidão. Tropeirão. Eu acho que o cara pega aqui pela metade, a hora que coisa, ele jogava embaixo, batia cabeça de cabelo. Aí já é uma questão de educação mesmo, né? De cultura, então, né? É uma coisa que tem de ser observado Mas aquela Arena do Galo tá ficando excepcional. As imagens que eu vi da Arena do Galo... muito sofisticado, energia solar, é o sistema de iluminação mais moderno do mundo. Excepcional. É um sistema muito diferenciado, muito diferenciado. Uma coisa que a gente quer, aproveitando até em Patingão, nós falamos sobre prevenção, o pessoal da Polícia Militar, a administração, a própria prefeitura, fazer uma vistoria sobre segurança, entendeu? Porque agora você está dizendo, o torcedor do mesmo clube, não, a hora que o cara... A situação do Ipatingão é o seguinte, o Ipatingão está precisando de uma intervenção urgentíssima, precisa, para o Ipatinga colocar lá o público total ano que vem no módulo 1 do Campeonato Mineiro, principalmente nos jogos que vier aqui o time grande, o Atlético ou o Cruzeiro, que não sabe qual deles ainda virá aqui no ano que vem para jogar com o Ipatinga. Só vem um na primeira fase, um deles. O fosso hoje está banido dos campos de futebol. Os campos novos de futebol não existe fosso mais. Não existe mais. Tem uns que não existe nem alambrado, não existe nem alambrado. A torcida, igual lá na Inglaterra, a torcida lá na Inglaterra, ela fica aqui, ó. O jogador tá batendo lateral aqui, o cara tá 2 metros do cara. Aconteceu agora lá em Recife, o esporte... Mas aí é a questão que o Fabrício está falando, educação. Aí já aconteceu lá no Recife, foi uma responsabilidade terrível do Raniel, que ele sabe da rivalidade da torcida do Santa Cruz com o esporte, ele é torcedor do Santa Cruz, e ele foi procurar a torcida organizada do esporte para provocar. Foi responsabilidade dele, não justifica o que a torcida organizada fez. Mas sem necessidade. O que a torcida fez. Quase provoca uma tragédia, né? Quase provoca uma tragédia. O Raniel também tem que responder por isso. Daqui a pouquinho a gente volta com bola na área aí, turma. O Tião Alinhamento é o mais bem preparado do Vale do Aço para te atender com rapidez e eficiência. E aproveite que até 31 de outubro, na troca de óleo de câmbio automático, o Tião divide em até 12 vezes sem juros no cartão. Troca de óleo com nossa máquina ultramoderna. Avenida José Júlio da Costa, 1440, Ideal Ipatinga. 3824-2403. Lock Vasso, locação de máquinas e equipamentos para solda, corte, hidráulica, civil, elétrica, ferramentas e muito mais. Tudo para executar sua obra, sua parada, sua caldeiraria. Conte com a Lock Vasso, locações de máquinas e equipamentos. Equipamentos revisados dentro das normas técnicas. Rua Caribas 290, Iguaçu, Ipatinga. Lock Vasso Locações. Aqui começa a sua obra. 31-3827-7011. Venha pra Bola de Ouro. Na Bola de Ouro, o torcedor e a torcedora vão encontrar a camisa do seu time. E mais, bolas, luvas, chuteiras. Materiais também para natação e esportes aquáticos. E pra galera das academias, luvas e a moda fitness. Bola de Ouro, materiais esportivos. Praça 1º de Maio, no centro de Ipatinga. Um dia a mais para pegar aquela praia. E nada melhor que um dia a mais na pousada Serra Negra, em Guarapari. A única pousada no Espírito Santo que higieniza os apartamentos com ozônio e desinfeta as bagagens com luz UV. Faça a sua reserva 27-3361-5961 ou serranegrapousada.tour.br. O Laboratório ACIU conta com equipe especializada para prestar serviço com excelência, contando com equipamentos modernos para realizar e entregar exames com rapidez e garantia total. A ACIU é creditada como laboratório referência na região do Vale do Aço. Na hora de fazer seus exames, pense ACIU, Rua Itajubá 195, telefone 31-3801-1950. Seletiva de Bolsas Mairink 2023. Inscrições abertas para suas mais sonhadas conquistas. 150 bolsas para alunos novatos na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No Mairink, você tem educação atualizada e que estimula o desenvolvimento integral do aluno. Venha para o Mairink. Torne-se protagonista e pronto para grandes conquistas. Seletiva de Bolsas 2023. Inscreva-se agora pelo site mairink.g12.br.
A Supermóveis foi pensada para você que quer ter móveis de qualidade, móveis confortáveis e com preço bom. Vem para Supermóveis. A gente tem linha completa de móveis aqui. Salas de jantar, sofá, armário de cozinha, linha infantil, até eletrodomésticos. Vem ver tudo com a gente! Pensando em apostar? Com a Superbets é assim. Apostou, ganhou. O saque é na hora via Pix. A maior cotação do mercado. E você pode ganhar até R$500 de bônus no primeiro depósito. Superbets, aqui o seu palpite vale um Pix. É isso aí, turma. Estamos de volta para a sequência do Bola na Área, aqui na telinha da TV Com Brasil, porque tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Deixa eu abraçar meus conterrâneos, vizinhos de Santa Isabel, município de São Domingos do Prata, o Elvésio, lá de Barro Preto, comunidade de Barro Preto, próximo à Vargem Linda. Obrigado pelo carinho da audiência. E espalha aí para os amigos e para os vizinhos aí, o canal 28 da Sky, da Oi TV, da Vivo 239, da Claro TV, canal 3. E também abraçar a todos os meus conterrâneos em geral, e sintam todos abraçados. Muito obrigado pelo carinho. É muita gente, graças a Deus, então a gente tem que ficar aqui dividindo. Cada programa a gente manda um abraço para uma turma, para um pouquinho, né? A gente vai dividindo a turma aqui, viu, Jair? Viu, Basílio? Como a gente está em todo o Brasil, né? Então, de fato, a demanda é muito grande, graças a Deus. Fabrício, inclusive você está chegando lá no Amazonas, viu? Amazonas? Eu tenho um amigo meu, que é do meu grupo de botafoguense, inclusive vou mandar um abraço para ele, que é o Paulo. A gente chama ele de Paulo Milico. Ele é botafoguense? Ele é militar, botafoguense, nato. Ele é de Manaus mesmo? Não, ele é do Rio de Janeiro, mas ele é do Exército e foi transferido para Tefé, no Amazonas. Tefé no Amazonas. Nós estamos tendo audiência hoje em Tefé, lá no Amazonas. Grande abraço pro Paulo aí. Será que ele chegou a ver o Garrincha jogar? Não, ele não chegou porque ele é novo, né? O Paulo deve ter uns 33 anos. Eu tive a satisfação de jogar com ele. Você jogou com ele ou marcou, jogou do lado dele? Joguei do lado dele. E no intervalo, ele me elogiou. Eu era da base do América, fui convidado para a gente ir naqueles jogos de festejo. Mas ele já estava no fim de carreira, né, Basílio? O Zé Soares fazia o show e tal. Aí eu fui para Manhumirim, próximo ao Espírito Santo. Então nós fizemos um jogo beneficente, um jogo inclusive contra o Júnior do Botafogo. Tinha Puruca, aqueles jogadores mais... E eu joguei na ponta esquerda e ele na ponta direita. Chegou no intervalo, ele me elogiou. Eu falei, é uma história que eu tenho que... Inclusive quando o Elza Soares veio aqui, eu levei a foto. Só que ela, em vez dela beijar o Mané, ela beijou a foto onde eu estava. Eu tive essa satisfação. Por falar em botafoguense, o Arthur, ele tem um canal no YouTube que fala só das coisas do Flamengo. Um abraço para ele, obrigado. Está sempre nos assistindo também. Ele é amigo do meu grande amigo americano, jornalista Robson Machado, do São Domingos do Prata, da Tribuna do Prata. E da Rádio Alfa FM lá da cidade de Nova Era. E abraçar também o Ricardo Caldeira, que é torcedor fanático de Ipatinga, morador do bairro Novo Cruzeiro, nosso seguidor em todas as nossas redes sociais e aqui também na TV Com o Brasil, porque tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Aliás, o Com o Brasil Debate, o CBD, comandado pelo Fernando Mauro Treze, que é o nosso diretor-presidente da TV Com o Brasil, é um baita do programa, você não pode perder. Tá coladinho com o Bola Nada, terminou o Bola Nada, daqui a pouquinho tem o CBD, Com o Brasil Debate. Baita de um programa, sempre com um assunto de interesse, realmente, do povo brasileiro. Então, eu recomendo para você, aliás, toda a programação da TV Com o Brasil, não é? O Ricardo Caldeira está muito preocupado com a situação do Ipatinga, TJD, denúncia do Betinho. A primeira denúncia do Betinho, o TJD mandou o caso para a CNRD no Rio de Janeiro avaliar, né? Caso que envolve fair play financeiro, essa coisa. O Betinho alega que o Ipatinga Futebol Clube, no último campeonato período do módulo 2, a sua diretoria, utilizou apenas uma carteira de trabalho para registrar todos os atletas da competição, o que é ilegal e imoral e caracteriza o fair play financeiro. O Ipatinga, conversei com o presidente do Conselho Deliberativo, até para que ele convocou o dia desse o presidente Nicanor Pires, e para saber a história da SAF, como que anda, como está o projeto para montar o elenco no ano que vem, como que não está, saber das coisas do clube. Ele me disse que não viria o programa porque ainda o Ipatinga
o pessoal da SAF não havia apresentado a minuta, como que vai ser isso, como é que vai ser feito, e que o Ipatinga Futebol Clube não receber ainda nenhuma notificação. Mas a Federação Mineira de Futebol já informou que o TJD acatou a denúncia do Betinho. Se acata a denúncia, o caso vai a julgamento. Se o Betinho vai ter razão ou a acusação do Betinho é falsa, o julgamento é que vai dizer, né? Os auditores lá do tribunal é que vão dizer. Se o Ipatinga for punido, os auditores entenderem que o Betinho tem razão e o Ipatinga for punido, cabe o Ipatinga apresentar uma defesa. Só que se arbitrar para a primeira divisão do Campeonato Mineiro já será nessa terça-feira, ou seja, que embrolho, hein, gente? Inclusive, é uma coisa assim estranha. Como que a federação aceita o registro do jogador, a CBF, um BID, com tudo informatizado hoje em dia. Tudo informatizado. Não é? Com essas, por exemplo, com toda essa documentação com problema. Quer dizer, e uma coisa até assim, eu sempre comento. Eu acho que o pessoal do Ipatinga sempre teve muita coragem de fazer muita coisa. Sabe? É uma coisa que eu fico assim meio encabulado. Eles são muito corajosos, né? Inclusive o ex-presidente do Ipatinga, o Itaí, tinha uma coragem imensa em todo sentido. Então, às vezes causa esses prejuízos que o próprio torcedor da cidade de Ipatinga, da região, que paga isso aí, porque é muito entusiasmo. A torcida do Ipatinga é muito grande e gosta muito do time, do clube. Então, o torcedor do Ipatinga está preocupado nesse momento. Ele quer. O Nicanor esteve conosco aqui, ainda da primeira denúncia do Betinho. O Betinho apresentou a denúncia ao TJD, registrou essa denúncia, falou que esperar que o Ipatinga ainda não havia sido notificado. O presidente do conselho também me disse que ainda não foi, o Ipatinga não foi notificado que o TJD acatou a denúncia do Betinho, que o caso vai a julgamento. Isso pode parar até na justiça comum depois, né? Depois de todas as esferas no STJD, pode alcançar até a justiça comum. Aí tem outro imbróglio também que o Conselho está esperando uma posição dos investidores que estiveram aí, estão querendo assumir a SAF do Ipatinga, transformar o Ipatinga em SAF, Sociedade Anônima do Futebol, com relação ao imbróglio do pagamento do último mês trabalhado dos jogadores do módulo 2 e os valores que eles vão receber referente a percentual de férias, 13º e tudo mais. E agora está vindo uma chuva de ações trabalhistas na justiça desses atletas que passaram pelo módulo 2. O Tchô entrou requisitando R$150 mil, teve o contrato quebrado unilateral, porque quando tem uma contusão no decorrer da competição, o contrato tem que ser prorrogado automaticamente, e tantos outros estão entrando aí. Os jogadores montaram com uma espécie de uma associação e contrataram um escritório de advocacia para isso. Montaram um litisconsórcio, né, para entrar contra o Ipatinga. Agora, é um imbróglio, hein? Fabrício, mas se o Ipatinga não se tornar SAF também, a única saída também é a SAF, o Ipatinga torna SAF. É a saída, mas eu tive uma informação, eu não entendo, aquela história, cada SAF é uma história. Até o pessoal que é da área jurídica ainda não entendeu certinho ainda como que tá essa SAF de fato, essa SAF. Como que ela funciona de fato, né? Para os clubes de futebol, que a gente explicou aqui no início do programa. Eu conversei recentemente, lá atrás, com um grupo de empresários que queriam assumir o Ipatinga Futebol Clube, transformá-lo em SAF. Esse grupo me disse o seguinte: Fabrício, é inviável, nós contratamos um escritório gigante de São Paulo que só trabalha com estudos sobre SAF. Estão trabalhando porque o Brasil hoje tem mais de 150 pedidos de transformação em SAF, de clube de futebol, você nem ouviu falar. Aí ele me disse que é inviável, que só para começar a trabalhar com a SAF do Ipatinga precisa de um investimento imediato de R$10 milhões. Pois é, para começar a conversa. Mas Ipatinga, o Vale do Aço em si, se você for analisar, montando um time forte aqui, uma SAF forte aqui nesse Vale do Aço, o empresário também vai ter retorno. Por quê? Futuro, né? Ele montando uma categoria de base forte, centro de treinamento forte, trazendo profissionais realmente, o cara profissional da bola para poder trabalhar isso, futuramente, por exemplo, vou voltar lá no Botafogo de novo, o Textor investiu lá, de cara, ano passado, R$150 milhões no Botafogo que ele investiu. Você acha que ele está investindo esse dinheiro à toa? Você acha que ele está investindo porque ele gosta só de futebol?
Ele é empresário. Ele sabe que lá na frente ele vai começar a vender jogador para a Europa aí de 50 milhões de euros, 40 milhões de euros. O Ipatinga tem para ser SAF e é uma região boa. Ipatinga, Vale do Aço é carente de um time de futebol que realmente o torcedor tem o prazer de ir no campo. Se o Ipatinga voltar a jogar, Fabrício, como SAF daqui a um tempo, e começar a disputar o Campeonato Mineiro forte para poder brigar lá em cima, pelo menos ali atrás de Cruzeiro e Atlético, brigando com o América ou abaixo do América um pouco, começar a disputar competições nacionais igual a Copa do Brasil, a tendência aqui do Vale do Aço é abraçar. Eu lembro muito bem que anos atrás, em 2006, aqui no Ipatingão, você tinha muitos jogos aqui do Ipatinga, muito bons, eu tô entendendo o que você está falando, acho que, não sei se o Basílio está com o mesmo raciocínio. O problema é que eu tiro a informação que o Ipatinga se transformar em SAF é inviável. Tomara que a informação que eu obtive, a pessoa que me falou isso, esse grupo que me falou isso, esteja errada. Mas você vê que 10 milhões em termos de grupo de futebol, de grupo de investimento, 10 milhões... Mas ninguém põe um monte de gente para dirigir um negócio desse coisa, não. É difícil. Ele pensa no retorno. Pois é, o cara do Botafogo botou 400 milhões de cara. Mas ele está num clube muito maior, né? E o seguinte, o Botafogo pode ter um intercâmbio, né? O Ipatinga a nível estadual, né? E a maneira que esse pessoal trabalha com o futebol, há um desprezo muito grande, inclusive até no espaço físico. O nosso espaço físico... hoje o Ipatinga na primeira divisão do Mineiro, você chega, com todo respeito, você chega no espaço físico, é tudo abandonado. E outra, a empresa, a Uzi Minas, ela beneficia todos os recursos de parte de hidráulica, parte de eletricidade. Você fala isso com facilidade. O CT, até o próprio Ipatingão fica assim, sabe, bem dentro das condições. A hora que os times grandes, eu presenciei muito disso, a hora que chegava Atlético, Cruzeiro, que chegava no gramado assim, vazio. Não, eu não vou jogar nesse gramado, não. É uma exigência, coisa impressionante, dos clubes considerados grandes, né? E tem essa ideia da federação de querer uma responsabilidade do gramado. A federação propor isso no arbitral de amanhã para assumir os gramados do clube, para tomar conta. Ela tem uma empresa e gerenciar e cuidar, tratar desses gramados para o campeonato. Por exemplo, um gramado de natureza, é subordinado à natureza, não é você rebocar uma parede, secou e tudo, tá legal, pintou, vamos lá. Não, o gramado ele depende de clima, ele depende da mão de obra, né? O manuseio, quem que vai mexer, qual o retorno que você vai ter a nível de tempo, né? Então é muito complexo, não é tão fácil igual a federação. Com 30 dias nós vamos colocar o gramado apto para... Não, isso demora. É complicado. Requer muito investimento. O Brasil é especialista. Aí o pessoal está você mexendo com o gramado. Eu, quando jogar futebol, a tendência, a exigência da gente é ter um gramado. A primeira coisa, se você chegar no estádio, ou às vezes nem era estádio, campo, na época nossa era bem reduzido, aí você chegava, o gramado está bom. Aí você tinha uma obrigação da parte técnica, de explorar mais essa parte técnica, no sentido arte. O futebol para mim é arte. Então, você tem de ter um palco de acordo com a desenvoltura do atleta, né? E hoje é uma preocupação muito do lado fisiológico. Aí os preparadores de educação física chegam, os preparadores físicos, que é o gramado que tem um deslize na bola, inclusive até uma irrigação. Amortecimento, né? O gramado macio. Eu estava falando da Arena do Atlético mais cedo, um pouco antes aqui, no primeiro bloco. O Atlético fez um estudo de que tipo de grama melhor vai se adaptar ao clima de Belo Horizonte. O Brasil, em termos de grama, ele perde para a Europa justamente por causa disso. O clima europeu favorece melhor os gramados lá. O clima mas nós brasileiro... temos sol, a grama também precisa do sol. Precisa, mas cada gramado... Mas você vê que, por exemplo, você pega o gramado do campo do Corinthians, cara, um tapete, aquele da arena do Corinthians. Os gramados de Goiânia também, Antônio Senhor do Atlético, Serrinha do Goiás. Existe um gasto e existe uma estrutura até a nível de conhecimento internacional. Né? Vem pessoas de fora, nesses grandes clubes, nesses grandes estádios, para fazer um trabalho de alto nível. Então tem uma adubação... Porque hoje os clubes estão trocando gramado de inverno, da época que chega o inverno é um tipo de gramado mais para a época de calor já é outro tipo de gramado. E tem já o misto, né? Hoje o pessoal está usando
o gramado natural com o gramado artificial misturado. O do Corinthians é assim. Eu não concordo com essa grama sintética para futebol. Do Corinthians não é sintético, ele tem uma mistura. Eu acho que a FIFA deveria intervir nisso e colocar uma regra, porque é muito diferente. É diferente. O sintético para a grama natural é uma diferença enorme, né, Basílio? É diferente. É um negócio de maluco. Para quem peladeiro igual eu, ou o Basílio que já joga futebol maço, jogar numa grama sintética é terrível para as articulações. A desenvoltura é terrível. Puxa. É um negócio terrível. Eu, por exemplo, eu vou jogar um society. Se for sintético, eu não jogo mais. Peso e só que aquele gramado sintético daqueles clubes lá do Palmeiras, do Atlético Paranaense, é um tratamento diferente desse que a gente joga aí. Mas os jogadores também falam que é diferente. Os jogadores profissionais falam que é diferente. É pesado, é diferente. A bola corre diferente no gramado. Articulação, contusão, não é fácil não. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem muita coisa pra gente debater aqui no Bola na Área de hoje ainda. Sempre em nome lá do Lava Jato GP, da Gleice do Paulo, Lava Jato GP, você pode confiar. Seu carro sai de lá cheiroso, com aquele brilho total. Lava Jato GP trabalha com qualidade, pessoal altamente especializado, sabe o que está fazendo. Agende lá para dar uma geral no seu automóvel, na Vanguard, no Cidade Nobre, perto da Praça das Mães em Ipatinga, tá bom? Também abraçar toda a equipe da Sucateira Vale do Aço, empresa que há 40 anos já incentiva a preservação do meio ambiente. Do Alberto Tuxa, da dona Neuza Costa e a equipe de colaboradores. Há 40 anos a Sucateira já incentiva a reciclagem do papel e do plástico, incentiva a preservação do meio ambiente, que muita gente está fazendo nos dias de hoje. O Tuxa já faz há 4, 10 anos atrás com a Sucateira Vale do Aço, uma empresa totalmente com licença ambiental. E o Basílio, você lembra bem quando o Tuxa chegou aqui no Vale do Aço há 40 anos atrás, né, Basílio? Começou com a reciclagem, né? É verdade. Inclusive, e centroavante também, viu? Centroavante? Perigoso. Meu concorrente, ele joga no meu time, eu tinha que jogar um tempo. Nós estamos disputando o 60 aí, né? Nós estamos lá no Canã, ele lá no Alambrado lá, com aquele sentimento de querer participar. Ele estava com a contusão, estava contundido. Estava contundido. É isso aí. Ô, turma, abraçar também toda a equipe da FADIPA, você de todo o Brasil, vem fazer direito em Ipatinga, fazer curso de odontologia em Ipatinga, na FADIPA, que é a faculdade pioneira aqui na cidade de Ipatinga, no ensino superior. A FADIPA sabe o que faz. Então, quem faz direito na FADIPA, faz direito de fato. E em vários outros cursos superiores também na FADIPA, Faculdade de Direito de Ipatinga, é pioneiro, doutor Gias Nascimento, doutor Giazinho Henrique, a Clarissa, toda a equipe de professores da FADIPA, equipe altamente qualificada, né, que entende do assunto. A FADIPA hoje é referência no ensino superior no Brasil. Quem faz direito na FADIPA, faz direito. Faça como meu amigo, doutor Grimaldo Bruno, que é um grande advogado do escritório de advocacia GB, que é um dos mais conceituados hoje de Minas Gerais. Ele fez advocacia, fez direito na FADIPA. Quem faz direito, faz FADIPA. Um abraço a toda essa turma. E abraçar também o Moisés, que é um grande atleticano, que é da Casa dos Faróis, fica ali na Avenida Minas Gerais, no bairro Caçula, em Ipatinga, que está sempre nos assistindo, sempre prestigiando também o nosso programa. Obrigado, Moisés, e toda a sua equipe aí da Casa dos Faróis. Ele é irmão do Marconi, né? Enfim, é uma dupla atleticana. Um abraço para eles. Obrigado, Casa dos Faróis. Precisou ir a lanterna de seta, um farol de qualquer tipo de automóvel, qualquer marca, eles têm lá para você, Casa dos Faróis, né? A lanterna de seta de um carro antigo, ele tem para você lá na Minas Gerais, no bairro Caçula, em Ipatinga. Daqui a pouquinho a gente volta. Chega de ficar pra lá e pra cá fazendo cotações de ferro e aço. Anote aí para não perder mais tempo. Tudo em ferro e aço você encontra na Dijafer. Ferragens para construção civil, materiais para serralheria, estruturas metálicas, telhas galvanizadas. E tem mais! Na Dijafer também temos corte de barras redondas e chapas sob medida ou conforme desenho. Dijafer Ferro e Aço, construindo o Vale de Ferro e Aço. Na hora de trabalhar, o carro não quer pegar só bateria. Pra curtir lazer, isso não pode acontecer, só bateria. Se você vai viajar, o carro não quer pegar só bateria. Vai sair pra namorar, o carro já quer pegar só bateria. A maior rede de lojas do leste de Minas, 3827-8484. Só bateria.
No Vale do Aço você conta com a rede de postos GT. Experiência de mais de 50 anos, abastecendo com garantia e segurança. Excelência no atendimento, alto padrão de qualidade nos produtos. Na hora de abastecer, pode confiar. Rede de Postos GT é o melhor lugar em todo o Vale do Aço. Estão abertas as inscrições para o vestibular de Direito e Odonto, uma estrutura física diferenciada, com laboratório e clínica de odontologia, salas interativas, núcleo jurídico, com qualidade comprovada e reconhecimento pelo MEC. Inscrições pelo site fadipa.br. Restaurante é Folhos e tem sempre um perto de você. A qualidade você já conhece. O melhor sabor, o melhor atendimento, qualidade e variedade. Mais uma nova loja já foi inaugurada na Simão Bolívar, no Cidade Nobre. E a nova loja no Shopping Vila Iluminata também já foi inaugurada. Vinda ao Horto, almoce no Folhos. Folhos Restaurante, Canaã, 2 da Cidade Nobre, Centro Iguaçu e Shopping Vila Iluminata no Horto em Ipatinga. Vem pro Folhos. É isso aí, turma, abraçando o meu amigo Rafael do Realinho, lá da comunidade de Meio, né? Próximo ao distrito de Ilhéus do Prata, em município de São Luís do Prata. Meu abraço para vocês aí. Meu Rafael, obrigado pelo carinho da audiência. Continue divulgando o nosso programa aí na região e para todo o Brasil, né? Tem um amigo lá em São Paulo, lá em Manaus, né? Faça com o Jaime aqui, lá no Rio Grande do Sul, divulgue o nosso programa aí. Abraçar também meu amigo Neto da TV Com Brasil, porque tudo que é bom com o Brasil fica melhor. O Bola na Área dessa segunda-feira tá bombando. O Neto tá na central da TV Com Brasil, sempre exibindo com altíssima qualidade o Bola na Área para você de todo o Brasil. Toda a equipe da TV Com Brasil, o meu abraço. O seguinte, futebol ipatinguense, tivemos resultados aí do fim de semana, né? Os jogos de ida, de mata-mata nas categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13. Já tivemos jogos de ida no Sub-9, Sub-11 e Sub-13. E vamos ver, passando os resultados aí. Ô Basílio, futebol da molecada é sempre bom, né, Basílio? Você que trabalhou muito com base, o Vale do Aço é rico nisso aí, né, Jaime? Vocês que conhecem o futebol ipatinguense do Vale do Aço, né? Com certeza. Inclusive, eu sempre comento que o Vale do Aço exporta mesmo jogadores para as times profissionais, né? Nós temos aí vários exemplos, inclusive recente. Eu até comento o Periô, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Agora nós temos uma sequência do Tabata, né? É uma satisfação. Praticamente o Palmeiras campeão do Campeonato Brasileiro pela distância de pontos. Então nós temos uma satisfação de jogadores nossos da região no momento está participando do futebol de alto nível do nosso país. Nas categorias de base, eu estou reparando, o Iguaçu dominou as três. Você vê que o Iguaçu ganhou 4-0, 3-1 e 4-2. Fabrício, né? Israel e Gilmar Miranda lá, né? Meu amigo Fabrício, ele é um cara, em termos de base aqui no futebol do Vale do Aço, uma referência, né? É um cara que sempre batalhador. Agora no Amador, o Fabrício Israel está lá também, presidente do Iguaçu, o Gilmar Miranda e o Zé Manel no Amador. Começou o Iguaçu mal no mata-mata, perdeu para o Sem Futuro 2-1, jogo de ida nas quartas de finais da primeira divisão, que teve o Beira-Rio 3-1 no Novo Vale. O Novo Vale jogou muito bem, o resultado não condiz o que foi o equilíbrio do jogo. O Universo perdeu para o Betânia 1-0, né? E União e Vale Alto empataram em 0-0. Foram os jogos de ida. O Amador adulto da segunda divisão ainda está na reta final da fase de classificação. Restam ainda 2 rodadas para o encerramento. Então ainda foram jogos da fase classificatória ainda, Basílio. Você ia falar? Inclusive, sobre essas categorias de base, eu tive a oportunidade de viajar com a equipe do Rodrigo Poço, a escolinha, Sub-10, Sub-11, nós fomos até na Toca 1, no Cruzeiro. Então, você vê a participação das cidades, levando jogadores de Sub-10, Sub-11, a oportunidade que a molecada tem de participar. E se deu bem, foram resultados expressivos lá, a escolinha do Rodrigo Poço na Toca, né? Hoje eles pegam, por exemplo, um Cruzeiro, a molecada super selecionada, né, com uma vantagem, inclusive até atlética, os meninos com uma postura atlética avantajada. Mais bem preparados, né? Com certeza. Mais estrutura. Então, tecnicamente, eu estava até comentando, eu estive lá com o Francis Ley, ele foi goleiro
da época da Cearia, e nós, hoje ele é treinador da base do Sub-17 do Cruzeiro. Nós conversamos sobre essa oportunidade da molecada, entendeu? Então é uma satisfação a gente ter essa turma aí sobressaindo do futebol com essa idade, né? Já com 10 anos, com uma responsabilidade do futebol. Eu acho ainda que o futebol aqui no Vale do Aço, em termos de categoria de base, ainda é pouco explorado. E é um manancial de grandes jogadores aqui no Vale do Aço, mas pouco explorado, entendeu? Deixa eu abraçar também toda a equipe do Posto GT. Rede de Posto GT tem sempre um pertinho de você. Meu amigo Djalma Rodrigues, é de Jafé, Ferro e Aço, botafoguense, assim como o Jaime Andrade, nosso comentarista convidado de hoje. De Jafé, Ferro e Aço, 40 anos que a de Jafé já vai completar no próximo ano aí, viu? Família de Jafé, Ferro e Aço, Aço e Nobre em Ipatinga, Ferro e Aço atacado e varejo pelo menor preço da praça. De Jafé, Ferro e Aço, que é um orgulho para a nossa região, né? Emprego, renda, enfim, tudo mais. Só Baterias, meu amigo Jonas, Rodrigo, toda a equipe da Só Baterias, tem sempre uma loja para ficar a pé, empurrar cá por falta de bateria, jamais. Só Baterias em todo o Vale do Aço. Precisou, é só ligar lá, 3827-8484, lá na Só Baterias, meu amigo. Turma, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Até o próximo programa, voltem sempre. Satisfação, Fabrício. Obrigado, eu que agradeço, né? Sempre é uma satisfação a gente participar e falar do nosso futebol estadual e brasileiro. Agora vem a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, daqui a 27 dias. Com certeza. E sábado tem a final da Libertadores. Atlético Paraná e Flamengo. Quem leva? Rapidinho. Flamengo, Flamengo. Flamengo leva? Também acho que o Flamengo é o favorito. Esse Felipão... Você está começando a dar o braço a torcer agora. Mas eu falei no início do ano que tivesse um brasileiro campeão da Libertadores, não sairia de Atlético, Flamengo e Palmeiras. Campeonato Brasileiro não sairia de Atlético, Flamengo ou Palmeiras. E Copa do Brasil, eu falei também que não sairia de um dos três, podendo aparecer um Fluminense ou um Corinthians, pela tradição. Quase, né? Quase. Então, eu estou dentro do que eu falei no início do ano aqui. Quem acompanha esse Atlético Paraná costuma surpreender. Eu estava dizendo para o Jame aqui. E contra o Flamengo, ele sempre gosta de engrossar. Afinal, vai ser em Guayaquil, no Equador, sábado. Umas coisas que a gente jogo único. Ainda mais que é jogo único. Você sabe qual que é o problema do Atlético Paranaense? Tem dificuldade fora do gramado. Da arena dele. Fora da arena. Que eu falei da arena, que a grama lá vai ser um campo neutro. Em Guayaquil, não tem altitude. A torcida do Flamengo vai invadir, porque a torcida do Flamengo vai em qualquer lugar. Vai invadir. Então esse povo que for viajar não vai voltar no domingo, não volta a tempo. Não volta não. Domingo tem eleição, segundo turno. Hoje chega o Natal e não chega dia 30 para terminar. Isso, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Gente, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.